como esse jovem aí que você citou. A gente tá falando aqui de 2013, mas não tem como não falar do PT, né? Porque agora é uma opinião minha mesmo. Eu acho que não teve uma parte que não entendeu o que estava acontecendo, que estava muito confortável, mas teve uma parte que partiu para os pedidos de criminalização, porque entendia que não podia se sacrificar a figura de um prefeito do PT para uma discussão, para um avanço de uma luta social. Você acha que a gente precisa superar o petismo e o lulismo? Veja, primeiro, respondendo a pergunta do Guilherme, sim, para ontem. Ó, vou citar um grande pensador, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi num podcast do Mano Brown, conversa vai, conversa vem, a Lula faz assim, não, porque o Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira. Tava malhando, quando tava ouvindo esse podcast, pô, tava na barra, fazendo uma barrazinha, pô, eu até desci da barra. Eu fiz assim, caralho, Lula, isso é autocrítica? Aí, em seguida, ele esquece de falar quem é responsável por esses 20 anos de despolitização. Veja, o PT tem uma história muito importante, surge como um partido fundamental nas lutas populares, nas lutas sociais, inclusive na luta pelo socialismo, porque o PT, esse negócio que o PT nunca defendeu do socialismo, que falam hoje em dia, isso é um absurdo, é um revisionismo histórico grotesco, sim, o PT nasceu defendendo, claro, uma concepção do socialismo difusa, pouco clara, mas o PT nasceu como um partido socialista, falando de socialismo, falando em revolução, falando em poder popular e por aí vai. Agora, primeiro, o PT se transformou numa versão de Senhorita Morello, né? Que é assim, você é pobre, eu te ajudo. Massa. Não, mas eu quero lutar para deixar de ser pobre. Não, fica aí. Vote em mim, eu sei o que é que faço. Não, mas eu acho que pode fazer mais. Não, não pode não. Batalhão de choque. Eu que sei como é que vou conduzir a coisa. Então, tem muito uma dinâmica de deixar de lutar por transformações realmente estruturais radicais nesse país e fazer com que a população pobre não seja sujeito ativo na transformação radical, mas seja eleitor de um projeto de redução da pobreza, né? Tanto é assim que os avanços que a gente teve, por exemplo, em termos de renda e de melhora na nutrição no período petista, acabaram, mas não acabaram com o Bolsonaro. A própria Dilma começou a dar fim com o Joaquim Levy, Ministério da Economia, quando começou o ajuste fiscal. Então, assim, o Brasil saiu do mapa da fome, saiu, e aí volta com 2 anos de crise econômica. Isso não é transformação estrutural, né? Sabe? É isso. Acho que esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, veja, o PT, ele assume várias dimensões reacionárias. E veja, olhando para a câmera, sem medo. O Partido dos Trabalhadores tem várias políticas e alas reacionárias que não perdem nada para o PSDB, para o DEM, para o PMDB. Exemplo clássico, o governador Rui Costa. Rui Costa é uma figura de extrema direita. E nele, ele não é um bolsonarista dentro do PT, ele é petista. Ele é quadro orgânico do PT. Ele é um psicopata, defensor do genocídio da população negra, de políticas racistas, eugenistas, conservadoras, apoiador de chacina. É do tipo de demagogo, porque isso é demagogia, que fala que a polícia no Brasil não pode tratar bandido duro porque a lei protege bandido. Que tem que reduzir a maioridade penal. Que tem que dar mais liberdade para a polícia matar. Ele é petista, né? Assim, é isso, assim como outro da Bahia, o senador Jacques Wagner, por exemplo, é sionista, defende acordos com o Estado de Israel. Quando era governador da Bahia, fez vários acordos. O Tássio Genro, quando era governador do Rio Grande do Sul, e teve todo aquele explosão de luta no Rio Grande do Sul no período de 2010 até 2013, o Tássio Genro mandou descer a cavalaria, mandou descer o cacete em todo mundo, sabe? Foi pau pra cima. Gente quebrando braço, perna, perdendo o olho, traumatismo craniano. Meu irmão, até hoje tem uma porrada de militante, todo marcado, todo mazelado, que na época do governo o Tássio Genro mandou descer o sarrafo em todo mundo, sabe? É petista, não é outra coisa não. Veja, o próprio Lula, isso eu acho engraçado, veja, porque ninguém cobra o Lula, né? E isso é muito curioso da cultura política brasileira. Lula, quando teve a chacina no Morro do Alemão, em que a polícia matou 19 pessoas, o Lula foi pra televisão dizer que não se trata bandido com rosas. O Lula, na campanha de 2010, foi para o PP
acho que foi no Morro Dona Marta, se não me falha a memória, do lado do Eduardo Paes, do Cabral, do Piacini, e toda e quadrilha limitada lá do Rio de Janeiro, que afundou o Rio, Lula falou assim, não, agora tá bom, porque antes, sem o PP, a polícia só subia no morro para bater. Agora a polícia com o PP bate quem tem que bater e protege quem tem que proteger. E isso com vários criminalistas e pessoas de esquerda falando contra o projeto da UPP. Então não foi que a UPP foi implementada e não tinha gente falando, não. Tem texto da Vera Malaguti falando sobre a UPP, o quanto era um erro, de várias pessoas de esquerda progressistas falando o quanto era um erro. Não, e para além do erro da UPP, que sim, foi um erro bizarro, agora eu vejo, porra, Lula, polícia bate quem tem que bater? Sabe? A explosão da violência carcerária, a próxima Política de drogas. Ó, deixa eu dar um exemplo que eu acho que é muito significativo do que o PT significa na esquerda brasileira. O Lula chegou no governo prometendo universalizar o acesso dos jovens ao ensino superior. Turbinar as universidades. Inegavelmente, as universidades públicas cresceram, construído mais 50 novas universidades, ampliaram o número de campos e por aí vai. Só que aí, o grande programa para ampliar as vagas de ensino superior do PT foi turbinar o setor privado de dinheiro. Quando Lula chega no governo, em 2003, o setor privado estava quebrado. Só quem tinha dinheiro, estrutura e alguma coisa era basicamente as PUCs, né? As PUCs, e lá em Pernambuco é a Católica, a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicamp. Aí o que é que o governo Lula decide fazer? Cria programas de transferência de fundo público para o setor privado. O setor privado de quebrado se torna. O setor privado de educação hoje no Brasil é o maior do mundo. O grupo Croton é o maior grupo privado de educação do mundo. Cria um monstro de ideologia liberal, de ideologia empreendedora, coach, não sei o quê, beleza. E aí pega um bocado de moleque da favela, um bocado de mina da favela, que ganha uma bolsa no ProUni, que consegue um FIES, que não tem formação política, que não tem experiência política, e joga numa unisquina para estudar administração, para estudar contabilidade, para estudar economia, para estudar jornalismo, uma formação cebosa, despolitizada, liberal e reacionária, né? Beleza. Aí, turbina de dinheiro, essas unisquinas da vida. Um belo dia, chega um secretário do Ministério da Educação pro Fernando Haddad e fala assim, Haddad, porra, tô preocupado. Isso quem me falou foi o próprio secretário, né? Uma dessas conversas de bastidor da política, bebendo na casa de um presidente de um partido, a gente tomando uma cachaçinha. Eu falei, meu irmão, e porra, fulano, e o PT? O PT é foda, né, meu irmão? Vocês não disputam a base de ninguém, pai, esse Haddad é uma porra, o Haddad é foda, não sei o quê. Ele falou, vou te contar uma história. Aí pronto. Esse secretário do Ministério da Educação chega pro Haddad e fala assim, ó, Haddad, meu irmão, a gente já tem mais de 1 milhão de jovens que estão no ensino superior privado, por causa de ProUni, por causa de FIES e tal. A gente precisa fazer formação política com essa galera. Essa galera vai tudo virar pra direita, pô. Essa galera vai tudo votar na direita, vai tudo virar contra o PT. E isso já tá acontecendo, né? Já tinha acontecido a eleição de Marina, 2010, que aquilo já era um sintoma. Não que Marina, naquele momento, a imagem de Marina pro povão fosse uma imagem de direita. Não era. Uhum. Não importa se ela era progressista ou não, mas a imagem pro povão foi um voto progressista. E aí, porra, a gente precisa mudar isso, não sei o que e tal. E aí, bicho, a ideia que o Cabo apresentou foi um programa muito barato. Era pegar os alunos do ProUni e fazer um encontro nacional de ProUnistas, com a etapa municipal, a etapa estadual e a etapa nacional, para os caras, para a galera debater as demandas, ter as palestras, formação política, os grupos de trabalho, os debates, a reflexão, um encontro nessa dinâmica de, porra, vamos debater, vamos conversar sobre os problemas do país, das universidades, da educação, do programa. Programa barato. Isso não passa pelo Congresso Nacional. Decisão administrativa do Ministério da Educação. Não passa pelo Congresso Nacional, é barato. Sabe o que foi que o Haddad disse? O Haddad virou e falou assim, não, a gente não pode fazer isso não, porque isso não é republicano. É complicado. Esse é o PT. Então, veja, importante milhões de jovens entrarem no ensino superior? Claro, porra. Importante agora milhões de jovens entrarem no ensino superior de maneira totalmente despolitizada, com o PT se negando a fazer politização, e aí, veja, despolitizada da esquerda, agora politizada da direita, porque dessas unisquina é que sai esses malucos
o de Partido Novo, o de ANCAP, porque como a galera sempre bota a culpa só na internet, não que É. os fóruns da internet, veja, os fóruns da internet têm culpa. Agora, vá nas faculdades de economia, para você ver o que é que está se falando, o que é que está se debatendo. Meu irmão, é tudo anarcapitalismo, é tudo escola austríaca, é tudo essas maluquices, essas faculdades privadas, tá ligado? E aí, e ao mesmo tempo, cria o maior grupo privado da educação, os tubarões da educação, como a gente chama, que foram fundamentais no golpe, e foram fundamentais na sustentação do governo Temer, porque quem botou o Mendonça Filho no Ministério da Educação foi o Janguier Diniz, que é dono do grupo Ser Educacional, que é da Universidade de Maurício de Nassau, lá de Pernambuco. E foram fundamentais na eleição do Bolsonaro. Então, veja, o PT, o Lula tá certo, o PT é uma máquina de despolitização no sentido duro da política. O PT é a mais eficiente máquina eleitoral da história política brasileira. Isso é inegável. Os cabas são bons para disputar e ganhar a eleição. Profissa. Profissa. Agora, esse é o momento da história brasileira que a classe trabalhadora sofre o maior ataque. Nunca, citando Lula, nunca antes na história desse país, a classe trabalhadora perdeu tantos direitos, viu tantos retrocessos, tantos ataques. Nesse momento, a liderança da esquerda é do PT. Não é o maior partido da esquerda da América Latina, a CUT não é a maior central sindical, esse negócio todo. Pronto. O momento mais despolitizado e imóvel da classe trabalhadora é depois de 30 anos de liderança petista. Eu acho que isso mostra muito bem o papel do PT. Veja, o pessoal fala muito esse bagulho de antipetismo, né? Me chama muito de antipetista. Depende do que você entender por antipetismo. Eu até gravei um vídeo no canal, vai sair em breve sobre isso. Agora, se você entender por antipetismo a compreensão de que o PT é um freio na luta de classes e ele precisa ser superado pela esquerda no caminho revolucionário, se antipetismo para você foi isso, tá, tudo bem, eu sou antipetista. Porque, inclusive, não deveria ser mistério para mim, não deveria ser mistério um comunista não simpatizar com Lula e querer superar o PT. Né? Porque se você é comunista defende um projeto de revolução brasileira, você quer superar o PT e você não simpatiza com o Lula. É porque o Lula, Lula também é muito malandro, Lula é muito esperto, porra. Lula no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, Lula ficava dando palestra para empresário, tirando onda com a esquerda, tá ligado? Tem várias matérias, Lula falando assim, ah, não, a maturidade me afastou da esquerda, ah, eu só era radical quando eu era jovem, eu sou um cara de centro, Dilma é que é de esquerda, várias matérias, é porque Lula tava com todos os empresários babando ele, Instituto Lula bombando, várias palestras, várias viagens de jatinho e por aí vai. Lula ficava atacando, as esquerdas atacando, um discurso bem estilo Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tá ligado? Ah, ser radical, ser de esquerda é coisa de jovem. Jovem. Quando você cria maturidade, você larga isso. Aí depois o Lula vira o discurso mais à esquerda quando a burguesia solta ele, né? Se ele ganha a próxima eleição, é a mesma dinâmica de novo, tá ligado? E essa dinâmica fode a gente, não emancipa a classe trabalhadora. Agora, eu nunca entrei na vibe de querer superar o PT e o lulismo por um discurso à la Luciana Genro, 2014, corrupção, e agora o discurso do Ciro Gomes, né? Que é Lula é o maior líder de quadrilha, Lula é ladrão, Lula rouba. Nunca entrei no discurso moral, a Lula bebe, a Lula é analfabeto, o Ciro Gomes deu uma entrevista falando que o Lula não lê. Aqui o Lula não estuda, assim, preconceito de classe, inclusive, né? Concretamente. Meu debate em oposição ao PT sempre foi um debate no âmbito da tática e da estratégia. Nunca foi um debate moral que Dilma é nervosa, que Dilma é grossa, que Lula bebe, que roubaram, que o PT roubou e que o PT corrompeu mensalão, sabe? Nunca foi por essa vibe. Existe uma diferença muito clara, ao meu ver, entre uma oposição estratégica de um projeto de reforma, de revolução brasileira e uma oposição eleitoreira, Um discurso de reforma. uma oposição eleitoreira mais reformista, reformista não, mais moralista, como é o caso do que eu acho que foi o discurso da Luciana Genro em 2014, claro que bem menos que o do Ciro Gomes atual, né? A Luciana Genro nesse aspecto foi melhor, embora ela apoiou a Lava Jato, Viva né? a Lava Jato. Com aquela maluquice lá. E o discurso atual do Ciro Gomes, né? Acho que é importante muito diferenciar, porque inclusive é muito cômodo para o petista resumir todo mundo que discorda e critica o PT ao boçal do Ciro Gomes.
tá ligado? Que fica atacando todo mundo, um discurso inclusive incoerente, porque o Ciro diz que Lula é líder da maior quadrilha que o Brasil já viu. Ciro, você foi ministro do Lula. Assim, assim, tá ligado? Porra, acorda. Aí ele fala assim: não, e eu vi, eu denunciei tudo. Tu denunciou e não rompeu? Isso é cúmplice, sabe? É isso. Sabe, eu vejo. Eu sei que meus amigos vão fazer um assalto a banco. Aí eu ligo pra polícia e falo assim: ó, vai ter um assalto a banco. Eu denunciei pra polícia. Aí do mesmo jeito eu vou assaltar com meus amigos, eu não deixo de ser assaltante, né? Então, uns bagulho até é meio louco, assim. Se ele tá brisado. Inclusive, fica uma sugestão de entrevista pro Lança Braba. Entrevistem o João Santana, que eu quero entender se essas noias do Ciro é noia da cabeça dele ou do João Santana. Porque é uma coisa surpreendente, assim. Ai, tá muito boa a entrevista, mas a gente tem que chegar pro finalzinho. E pra gente não finalizar falando do PT, eu queria saber dos seus próximos projetos, se vai sair você falou, né, que vai estar organizando aí a terceira coletânea do seu livro. Conta pra gente. A gente vai deixar o link na descrição pra galera poder comprar também. Então,